Palavra do Senhor para sua vida, particularmente para nós enquanto igreja aqui nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 13 e vamos até o verso 20. Mateus 16. E nós encontramos aqui um diálogo do Senhor Jesus com seus discípulos e mais particularmente com o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro. E aqui o Senhor revela algo crucial para nós nesta noite, porque é algo crucial para a sua igreja em todos os tempos e todos os lugares. Nós vamos ler então a palavra de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus, e que ela penetre o coração do povo de Deus nesta noite, e ali edifique algo para toda a eternidade, que então o seu coração abra-se para a palavra agora. Que o coração desta igreja se abra para a palavra. Diz assim a narrativa do Evangelho. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Simão Pedro respondeu, diz o verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18, Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Conta uma história, talvez verídica, talvez não, que durante a construção da grande catedral de Milão, uma garota que passou pelo lugar de construção perguntou a um daqueles que ali trabalhava, o que é que você está fazendo? E ele disse, estou assentando pedras. E depois, mais adiante, conversando com outro, ela insistiu na pergunta, o que é que você está fazendo? E o outro disse, eu estou construindo uma igreja. Nós chegamos aqui ao topo dos 80 anos, uma data magna certamente, e nós como igreja então, Igreja de Jesus Cristo, precisamos ter uma clareza muito grande sobre o que é que nós somos e o que é que está sendo feito em nós e através de nós. É muito fácil com o passar do tempo, é muito fácil diante de tantas coisas a serem feitas que nós venhamos a perder de vista o que é que a igreja faz, o que é que a igreja é.
podemos começar a pensar que atividades e aspectos da igreja seja tudo, ou seja, o que resume e explica a razão nossa de sermos igreja. E é importante que nós nunca percamos de vista, então, a grande obra da igreja, o grande objetivo de Cristo em relação à igreja. Então, hoje, quando nós pensamos nos 80 anos da igreja, que acontece amanhã, 7 de setembro, precisamos lembrar que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Isto deve nortear a nossa vida. Tem norteado certamente nessas décadas passadas, precisa ser o nosso norte hoje e amanhã, e enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar. Porque senão, nós ao invés de vermos o todo, o grande todo, o maravilhoso todo da igreja, vamos reduzir a igreja a partes, a uma parede. Certamente que a igreja não é sobre a parede física, não é sobre o prédio, é sobre o povo, o corpo de Cristo, mas a Bíblia sempre usa com alguma frequência a figura do construir de um prédio para falar da igreja, porque é uma ilustração bem adequada. E usando essa ilustração, precisamos então manter diante de nós o foco, a visão do todo do prédio e não de uma parte dele. Edificarei a minha igreja, disse Jesus Cristo. Nós somos edificação de Cristo, precisamos lembrar disto. Nós somos edificação de Cristo enquanto igreja, individualmente resgatados sim, mas resgatados para sermos um povo único. Tantas vezes se pensa que o resgate de Cristo se reduz a uma individualidade. Isto não é verdade, não é bíblico, não é o ensino do Evangelho, não é o ensino apostólico. Nós somos resgatados individualmente, mas para sermos incorporados naquilo que se chama igreja. E nós só somos realmente discípulos de Cristo, resgatados por Cristo, na medida em que nós nos colocamos na igreja de Jesus Cristo. E qualquer outra coisa, qualquer ideia de evangelho, vida cristã, discipulado de Cristo, de forma individualista, é anátema, é estranho, é heresia à igreja de Jesus Cristo, ao evangelho, ao ensino apostólico. A igreja, então, nós como igreja, somos uma edificação de Cristo como corpo, como povo. Jesus Cristo disse que Pedro respondeu corretamente quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, isso não foi dado a você por carne e sangue. Isto é, isso que você falou, Pedro, não é uma elucidação sua, e não é também algo que nasceu por uma informação humana. Isto é uma revelação que foi lhe dado por Deus, porque tremenda essa verdade. E nesta frase que talvez para nós tenha pouco peso, na verdade é um peso aqui que separa tudo. E é o fundamento do Evangelho e daquilo que a igreja é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós vivemos numa cultura que foi formatada pelo cristianismo, e as palavras então do evangelho do cristianismo são comuns a nós. E perdemos o sentido delas por causa deste uso comum. A palavra Cristo aqui nos é dado no português da língua antiga grego, em que foi escrito este evangelho. Mas esta palavra Cristo do grego, Christos, é a tradução da palavra hebraica Messias. E quando então Pedro faz esta revelação que Jesus disse que Deus lhe deu, ele diz que Jesus é o Cristo. Há uma implicação tremenda aqui, porque o Messias, o Cristo, é uma promessa de Deus do Velho Testamento através dos séculos. Aliás, uma promessa que se entende que começou lá em Gênesis, no Jardim do Éden, logo após o ser humano ter se rebelado contra Deus. Quando Deus já se propõe ali a redimir o ser humano, através da semente da mulher. E então,
através dos séculos, Deus, através dos profetas, fala sobre a vinda do Messias. Este que realizaria a grande obra de redenção do ser humano. Então, Jesus não é apenas um rabino, um mestre andando entre eles. Por mais nobre que fosse, ele não é somente isto. Mas ele é esta presença entre nós única, o Messias, um artigo definido. O único Messias, aquele prometido, com uma obra definida, que nenhum outro ser humano poderia realizar. Ele vem então como enviado de Deus, mas diz mais, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto o Messias, Jesus é o homem enviado para andar conosco, para se identificar conosco e então poder tomar o nosso lugar na cruz. Mas se ele é este personagem tão humano, é também divino, tu és o Filho de Deus. Então, nesta declaração do apóstolo Pedro, que na verdade é uma revelação de Deus segundo o próprio Jesus, há aqui uma dimensão que nos mostra que Jesus é único, inigualável. Ele não é mais um fundador de religião no panteão dos fundadores de religião que estão aí na sociologia, na história da humanidade. É o próprio Deus entre nós, manifestado em humanidade, para nos resgatar e nos levar de volta à presença de Deus. Somente Ele é isto tudo, e por isso somente Ele poderia fazer tudo o que fez. E aí então, em cima disto, à volta disto, em coerência com isto, é que acontece a edificação da igreja segundo Jesus Cristo. Nós somos então uma edificação de Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Nós não somos apenas um experimento religioso, um aglomerado de pessoas bem intencionadas, buscando algo um pouco mais elevado em termos de ética, moral, quem sabe até num sentimentalismo. Não, nós somos o povo edificado em relação ao Cristo, Filho do Deus vivo. Esta verdade é que define a igreja, justifica a existência da igreja, justifica o nosso labutar e o nosso nos encontrar, nosso cultuar, através das décadas de 80 anos, nesta noite e por todas as décadas que o Senhor permitir. É a verdade definidora que torna a igreja única no mundo, diante de todo esforço humano, tateando, querendo encontrar a resposta. Em religião aqui, religião ali, surge a igreja. O povo que manifesta e é construído à volta desta verdade, em cima desta verdade definidora. E aí então Cristo disse que em cima e de acordo com isto a igreja é construída. Por isso nós somos uma edificação de Cristo, não de qualquer coisa. Não de um outro interesse, que nós nunca venhamos a perder de vista que somos uma edificação de Cristo, daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor então está edificando a sua igreja, a igreja do Cristo, a igreja do Filho do Deus vivo, de forma universal, através dos séculos. Milhões e milhões, hoje à volta do mundo, milhões, lá na China, onde a liberdade de culto é muito, muito restrita. Então, lá na China hoje, igrejas se reuniram em casas escondidas, os milhares de casas e igrejas em vilas. Igrejas se reuniram nas grandes capitais do Ocidente, onde há uma liberdade plena, em catedrais, igrejas enormes. Nós nos reunimos aqui nesta noite, a grande igreja de Jesus Cristo, muito além deste corpo local. Mas nós somos partes desta grande obra do Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta obra que se movimenta segundo esta verdade.
Somos edificação de Cristo. E nós temos sido essa edificação de Cristo, isto é, parte desta igreja universal, porque nós temos estado nessa verdade do Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós continuaremos a fazer parte desta grande igreja que extrapola todos os corpos locais, igrejas locais, enquanto for verdade para nós, Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós perdermos isto, nós vamos manter o nome de igreja, nós vamos continuar dizendo que somos igreja aqui, mas não seremos mais, porque não seremos mais a edificação de Cristo. Que Deus então nos lembre nesta data magna, e firme em nosso coração e nossas mentes, que somos uma edificação de Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo, e nada mais, e nada menos. Vamos lembrar então que somos edificação de Cristo. E vamos lembrar que somos edificados para Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja. Esta palavra igreja é uma palavra que também nos é dado pelo grego antigo, em que foi escrito o Evangelho, o Novo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo toma essa palavra, que era já do vocabulário da língua franca daqueles dias, e aplica à sua assembleia, à sua comunidade, que ele constitui e diz que vai construir. Como era usada essa palavra? Esta palavra vem da língua grega, e então nasce lá na cultura grega, particularmente no experimento democrático da Grécia, os primeiros passos. Se fala que lá na Grécia Antiga aconteceu, então, os primeiros passos na direção da democracia, isto é, decisão com a participação dos cidadãos. E o que se fazia naquelas cidades? Não era uma democracia universal, plena, como nós temos nos nossos dias. Era uma democracia parcial, mas já era um passo em direção à democracia. Quando havia um assunto, uma decisão maior em relação à polis, à cidade, os homens cidadãos gregos, somente quem era cidadão grego e homem, eram convocados para um grande encontro, os cidadãos da cidade, geralmente no anfiteatro da cidade, ou no estádio, onde fosse possível. E lá era apresentado o problema. E eles então votavam sobre aquele problema relacionado à vida deles. E isto era chamado de eclesia. E da palavra eclesia foi nos dado então do grego para o português, igreja. E esta palavra eclesia, na verdade, é uma palavra composta do verbo com a preposição. E literalmente quer dizer chamar para fora. Seria a tradução literal. Quando aparece aqui no texto, Jesus diz: edificarei minha igreja. Se não fosse transliterar-se, seria traduzido: edificarei a minha chamada para fora. O que é isto? Os cidadãos eram chamados, convocados para saírem das suas casas e se agruparem, se reunirem em assembleia para a decisão. Eram os cidadãos. Quem não era cidadão, quem não tinha direito a voto, ficava para lá. Quem era convocado, atendia a convocação e vinha para participar da decisão. Então, chamados para fora da cidade. Agora são constituídos como uma assembleia com poder de decisão à parte de todo mais. E Jesus, então, toma esta palavra para identificar a sua comunidade, que chamamos de igreja agora, então. Chamados para fora. Nós também somos chamados para fora. Chamados para fora do quê? Dos caminhos do mundo longe de Deus, da mentalidade do mundo distante, rebelde de Deus. Uma mentalidade que tem suas religiosidades, menciona até Deus, afirma até uma certa crença, mas na verdade vidas e sociedades que vivem segundo o querer humano e em nada estão debaixo da vontade de Deus. Se Deus é mencionado, é mais como uma conveniência e então uma ajuda de plantão conforme a vontade humana.
Isto não tem nada a ver com Deus realmente. Chamados então para fora, somos chamados para estarmos separados deste mundo, desta mentalidade. Não no sentido de sermos separados no sentido geográfico. Como os cidadãos também na Grécia, não eram chamados para deixar a cidade, mudar de endereço ou se isolarem. Separados apenas enquanto o propósito da decisão e escolha. Nós continuamos vivendo no mundo, andando no meio da humanidade, mas nós somos distintos do mundo, nós somos edificados para Cristo. Somos chamados para viver com Ele e para Ele. Triste será o dia em que a igreja se confundir com o mundo, os caminhos do mundo. Triste será o dia quando a igreja virar apenas um clube social, um mais no mundo. A igreja é maravilhosa porque ela é esta comunidade chamada lá do mundo. Há uma distinção, ela é única. E porque é chamada então para andar com Cristo, Deus revelado em Cristo, ela tem uma natureza transcendente. Extrapola todo o poder humano, extrapola todas as ideias humanas, extrapola a história da humanidade. Esta igreja aqui, uma fagulha da grande igreja de Jesus Cristo, celebra 80 anos. Um número de anos, talvez, com o qual obediríamos uma vida normal, humana. Em 80 anos, esta igreja viu o sistema político do Brasil subir, o sistema político descer, outro sistema político subir e outro descer. Esta igreja, em 80 anos, viu o sistema, mudança monetária ser colocada de um jeito, depois de outro. Um nome de dinheiro entrar, sair, depois entrar outro nome de dinheiro, sair, entrar outro nome de dinheiro. Os homens se mexem, os homens fazem, mas quem controla a história é o Senhor. E o Senhor é o Senhor da igreja. Somos chamados para vivermos a vontade dEle e a história dEle. E enquanto nós assim formos, uma edificação de Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo, nós teremos a distinção do mundo. E nessa distinção nós estaremos numa obra sobrenatural, única. E depois que a história toda se desenrolar e a cortina fechar, a história da igreja continua por toda a eternidade. E lá estaremos nós, glória a Deus por isto. Então, edificarei a minha igreja, sim, a igreja, o meu povo que eu chamei para uma obra, para uma história minha. Filho do Deus vivo, isto é, obra de Deus, agora e para sempre. Enquanto formos a igreja, seremos esta manifestação da obra de Deus, através dos séculos. A igreja labutou, existiu, resistiu a todo tipo de coisa. Ainda nesses dias, novamente, a igreja sofre em tantos lugares do mundo. Mas não há quem possa interromper a história da igreja. Ela transcende ao tudo mais. E Deus está fazendo esta obra. Uma obra que não acontece em nenhum outro lugar. A redenção do ser humano, dos seus caminhos longe de Deus. E o ser humano poder encontrar um propósito, um significado eterno no seu acerto com Deus através do perdão em Jesus Cristo mediado no sacrifício da cruz. Perdão pleno, absoluto, de uma vez por todas, que reata o ser humano com Deus e dá a ele uma nova vida com Deus e para Deus agora e para todos sempre. E isto vivido na comunidade enquanto igreja. Deus move o seu povo. Homens sobem, homens descem. A história vira para a esquerda e vira para a direita e a igreja continua. Continua em democracia, continua em regimes totalitários. A igreja continua e a igreja avança, redimindo o ser humano, dando a ele esse significado, esse propósito, uma nova esperança, uma libertação do mal, encontrar aquilo que vale a pena realmente.
somos edificados para Cristo. Isto torna a igreja algo único e maravilhoso. Precisamos lembrar então sempre. Lembrar que nós temos sido, precisamos ser, e então devemos verificar que seremos a edificação de Cristo e a edificação para Cristo. Mas, acima de tudo, nessa luta toda, vamos lembrar, segundo esse texto, que somos edificados por Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Você ouviu, meu irmão, minha irmã? Eu edificarei a minha igreja. O perigo é às vezes que nós queremos tomar essa frase e pensar que nós somos o sujeito dela. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, é do Senhor. Não será a minha vontade, não será a sua. Não será o seu capricho, não será a sua conveniência. Será a vontade do Senhor. Será aquilo que avança a causa do Senhor nesta obra maravilhosa. As minhas conveniências, as minhas preferências serão esticadas, até desconsideradas às vezes, contanto que isso for necessário para que a vontade do Senhor se cumpra e o melhor para a igreja aconteça. Porque a igreja é edificada por Cristo. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz que as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hades era o lugar dos mortos. E às vezes as escrituras também é usado para falar do inferno. Enfim, lugar de morte, de destruição. O lugar aqui do mal. As portas do império do mal, seja como tomemos esta frase, não poderão resistir à igreja. Meu irmão, nada resiste à igreja. O mundo já tentou de tudo contra a igreja. Já matou, já perseguiu, combateu com ideias argutas, mas a verdade do Evangelho triunfa. Porque o Senhor disse que as portas do Hades nunca haveriam de prevalecer. Porque é o Senhor que edifica. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecer. A igreja não se move por poder humano, a igreja não se move por poder financeiro, a igreja não se move por vontade humana, nem sua, nem minha. A igreja se move e acontece por causa do Senhor que a edifica. Então, quando nós recebemos essa herança maravilhosa aqui dos 80 anos, vamos olhar para o presente e para o futuro com alegria, com confiança, com segurança. Porque o Senhor Jesus Cristo é quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Meu irmão, minha irmã, nada pode com a igreja de Jesus Cristo, enquanto ela for a edificação de Cristo, do Cristo, o Filho do Deus vivo, enquanto ela for eclesia edificada para Cristo. Nada poderá parar esta obra, enquanto formos manifestação da grande igreja de Jesus Cristo. Igrejas locais fecham. Às vezes, igrejas locais que tiveram uma história maravilhosa, fecham. Visitei uma igreja numa região rural no nosso país. Um prédio que eu creio que caberia umas 1.000 pessoas. E lá se reúne, creio que há hoje, 20 ou 30. A igreja local pode sucumbir, mas a igreja que Jesus está edificando, essa nunca haverá de passar. E a igreja local, enquanto for manifestação desta igreja que Jesus está edificando à volta do mundo, ela localmente não passará. Então nós olhamos hoje nessa convicção que somos esta igreja edificada por Cristo. E confiados nisso, nós olhamos para o presente e para o futuro com alegria e com confiança. O Senhor haverá de fazer mais. Ele haverá de resgatar mais pessoas através desta igreja, amém? Ele haverá de edificar mais vidas da sua palavra aqui, amém? Ele haverá de formar até e fortalecer também, na palavra dele, muitos matrimônios. Haverá de edificar muitas famílias. O Senhor haverá de fazer obras maravilhosas aqui, que terão impacto além de nós.
O Senhor está edificando esta igreja, o Senhor edificou esta igreja, o Senhor haverá de edificar esta igreja, e nós diríamos amém. Nós possamos nesta noite lembrar de uma vez por todas o que o Senhor Jesus disse e vivermos por isto. Eu edificarei a minha igreja. Lembro-me da história do pai que voltou lá na Europa, a pequena aldeia onde ele cresceu. Saiu na adolescência de lá e nunca mais voltou. Agora, depois de adulto casado, resolve levar o seu filho de 10 anos para visitar a aldeia da sua infância. E lá chegaram, ele passou pelas ruas, 2 ou 3, e foi narrando tudo o que ele lembrava daqui e dali. E finalmente viu a igreja que ele frequentou na sua infância e começo da adolescência. E ele falou: aqui eu vinha para cultuar aos domingos. Desceu do carro com seu filho para mostrar a igreja. Mas quando chegou próximo, viu que ela estava fechada e bem deteriorada. Tentou abrir a porta, estava aberta, abriu, e viu que ela já não era mais usada há muito tempo. Conforme a tradição, lá nas igrejas antigas havia a torre com um sino. E ele lembrou que na sua infância, muitas vezes ele foi encarregado de badalar o sino para anunciar que o culto haveria de começar. E ele não resistiu, indo ao lugar daquela torre e ver aquela corda, e ele pendurou naquela corda e badalou o sino. E ali ele ficou com o seu filho uns instantes, daqui a pouco começou a chegar um e outro morador dali. Ouviram o sino. E aí começou a conversa. E ele se apresentou: eu cresci aqui, era filho de fulano. Estou vendo que a igreja está abandonada. Vocês não se reúnem mais aqui? Não. E por que vocês vieram? Porque nós ouvimos o sino. Meu irmão, que naquilo que depender de você, você membro desta igreja, naquilo que depender de você, que a verdade do Cristo, Filho do Deus vivo, a verdade da eclesia, daqueles que foram chamados para fora, para servi-lo, andar com ele neste mundo, possa ser um sino que você sempre toque. E que esta igreja nunca venha a ser uma história do passado, porque você não tocou esse sino. Depende de você, depende de mim. Porque o Senhor edifica a igreja. Se ficarmos nele, se formos dele, se tocarmos o sino do Senhor, haveremos de ver coisas maravilhosas. E haveremos de passar para a próxima geração um legado tremendo. E haverão de dizer daqui uma geração, daqui a 2 gerações, falando de nós, naqueles dias, houve um povo fiel que tocou fielmente o sino. Que se diga isso de nós no futuro. Eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor. Vamos orar.